Fala galerinha do canal Cruzeiro Info, chegando com mais um conteúdo para vocês, meninos e meninas do nosso canal. Galera, final de temporada, né? O último jogo foi hoje contra o Juventude. Vamos descansar um pouco de Cruzeiro, né? Cruzeiro 1, Juventude 0, né? Não foi suficiente para o Cruzeiro classificar para a Libertadores, mas, né, estamos aqui para a gente falar num assunto que, assim, se tornou muito delicado. Essa situação do Fernando Diniz. Agora, mais especificamente, às 20 horas e 55 minutos, e após toda essa confusão com relação à coletiva do Fernando Diniz, ninguém da diretoria do Cruzeiro ainda não apareceu para falar ou para dar qualquer tipo de satisfação. Situação complicada, né? Atitudes, né, muito estranhas e de certa forma até amadoras durante a temporada, mais especificamente após o segundo turno, depois do jogo contra o Botafogo, né? Muita confusão, questão de áudio, contratações, jogadores, perdeu o vestiário, não consegue controlar o vestiário, muitas coisas que assim para mim foram atitudes amadoras, né, por parte da diretoria do Cruzeiro. E está terminando com uma atitude para mim mais do que amadora. Por que eu estou dizendo mais do que amadora, né? O Fernando Diniz ele pode ser o pior treinador do mundo. Tá? Ele pode ter tido todas as tomadas de decisões erradas, né? Não é treinador para o Cruzeiro, isso eu concordo. Eu gostaria realmente que o Diniz saísse, mas não dessa forma. Eu gostaria que o Cruzeiro, pelo tamanho do Cruzeiro e pela importância que tem a camisa do Cruzeiro no cenário de futebol, o Cruzeiro também fosse profissional. Da mesma forma que eu gostaria que os outros profissionais viessem aqui e fizessem o melhor trabalho para o Cruzeiro de forma profissional, né? E não é isso que está acontecendo dentro do Cruzeiro hoje, né? O Fernando Diniz pode ter todos os defeitos, como falei, eu não estou aqui para defender o Fernando Diniz, mas ele veio e suou, ele transpira na beirada do campo. Podemos questionar a questão de escolhas, de se vai encaixar ou se não vai, podemos, se vai ficar no Cruzeiro ou se não vai, podemos, tanto que eu acho que a maioria da torcida do Cruzeiro não quer o Fernando Diniz aqui. Agora, tratar a situação do Fernando Diniz como está sendo tratada para mim é uma falta de respeito, concordo com o Fernando Diniz, tá? E aí muita gente pode discordar, manda a opinião de vocês, deixa o comentário aí no vídeo, mas eu não acho que é a melhor forma de as coisas se resolverem e de tratar o futebol. Se nós queremos que os profissionais nos tratem com profissionalismo, nós também, quando recebermos profissionais aqui, o Fernando Diniz é um profissional, não há de se discutir, temos que tratá-los como tal. Primeiro, se o Diniz não vai ser o treinador do Cruzeiro para 2025, o Diniz nem na coletiva não deveria ter ido, porque a diretoria do Cruzeiro deveria ser menos amadora e saber que ele seria questionado com relação à demissão e que correria o risco de acontecer isso. Então não deveria nem ter mandado o treinador para a coletiva, já deveria ter o demitido antes. Olha, você não vai para a coletiva, tá tudo certo, está demitido, vamos procurar o treinador. Beleza. Se ele vai ficar, também deveria ter um posicionamento mais firme antes dele ir para a coletiva. Deveria ir alguém responsável, até mesmo Alexandre Matos, para a coletiva junto com ele, para deixar bem claro para o torcedor que o Diniz é o treinador do Cruzeiro para 2025. Então, assim, para mim, até esse momento, falei agora, 20 horas e 58 minutos, nenhum posicionamento da diretoria do Cruzeiro e principalmente diante de todo esse fato que aconteceu nessa coletiva, esse desabafo do Fernando Diniz e uma colocação de que a diretoria do Cruzeiro realmente foi amadora e que ele não deveria nem ter vindo se era para ser tratado dessa forma. Então, assim, a temporada ela já não conseguimos concluir nossos objetivos e ainda terminar a temporada dessa forma, tomando essas atitudes, deixando que o Cruzeiro seja visto, porque amanhã isso vai rodar o Brasil e não vai rodar o Brasil de forma positiva. Então, para mim, a diretoria do Cruzeiro, através do seu Alexandre Matos e outros mais que já estão sendo dispensados, que se não davam conta do serviço não deveriam nem ter vindo, o Pelaipe nem existe. O Edu Dracena, quando viu que as coisas não iam dar certo, já pegou os barquinhos dele, fez vídeo e vazou, foi embora. Se tivesse sido campeão de alguma coisa, se tivesse na Libertadores, eu duvido que o seu Edu Dracena tinha saído. Então, para mim, atitude totalmente amadora. Mas voltando à questão do Fernando Diniz aqui, pode se discordar, mas eu acho que alguém da diretoria tem que se posicionar hoje ainda. Hoje, tá, galera? Não é amanhã, não. É hoje ainda. A diretoria do Cruzeiro tem que se posicionar. Porque essa atitude da diretoria do Cruzeiro, essa forma de conduzir a situação do Fernando Diniz, ainda mais deixando o torcedor
à mercê, e eu sou um torcedor, estou aqui dando a minha opinião porque eu não sei de nada. Então, a partir do momento que a diretoria não se posiciona, ela abre precedentes para que o torcedor ele coloque nas redes sociais o pensamento dele, ele transmita a sua opinião nas redes sociais como eu estou fazendo. Então, assim, a diretoria do Cruzeiro deveria se posicionar. O torcedor ele já está puto e bolado, com perdão da palavra, porque o Cruzeiro estava com vários objetivos na mão, e durante essa caminhada eu até coloquei aqui de forma clara, foram atitudes tomadas pela diretoria, pelo seu Alexandre Matos, pelo próprio Pedrinho, que colocaram o Cruzeiro nessa situação. Perderam totalmente o controle, né? Tanto do dia a dia do Cruzeiro quanto do vestiário, que é uma das coisas mais importantes. Então, até então, ninguém se posicionou. Depois dessa situação, dessa fala do Fernando Diniz, eu acho que piorou muito mais uma situação que já estava insustentável, tá? É como se ele chamasse a diretoria do Cruzeiro de sem palavra e amadora diante de uma coletiva. Agora fica insustentável a manutenção do Fernando Diniz no Cruzeiro. Agora a diretoria precisa se posicionar. Ela precisa se explicar. Porque o torcedor já está convivendo com a frustração de ter tudo aquilo, todas aquelas possibilidades na mão, e hoje a gente conviver com um final de temporada sem conquistar nenhum objetivo. Ainda mais agora, um treinador vindo em rede nacional de uma coletiva, chamando a diretoria do Cruzeiro de sem palavra praticamente, foi isso que ele quis dizer, e que, né, foram atitudes amadoras, que ele está muito chateado e que ele não deveria nem ter pisado aqui, se fosse para fazer esse papelão. Que é realmente um papelão, e ele tem razão. Então, alguém da diretoria do Cruzeiro precisa aparecer. Tá? Eu não estou aqui para defender a permanência do Fernando Diniz, mas estou aqui para falar de um clube que é gigantesco. Tá? Essa camisa aqui ó, é gigantesca. Então, da mesma forma que os profissionais têm que vir aqui respeitar o Cruzeiro também tem que respeitar os profissionais. Não é proibido demitir, mas faça da forma correta, para que quando vier um profissional aqui, ele respeita o Cruzeiro. Como que o Cruzeiro, essa diretoria do Cruzeiro, quer pedir respeito para alguém, quer pedir profissionalismo, sendo que ela não é profissional com os outros? Ah, mas a diretoria do Cruzeiro deve estar aguardando para se posicionar depois. Existe o tempo e espaço para você aguardar diante de uma situação normal, diante dessa situação dessa coletiva e como que isso se deu, não tem tempo para ficar aguardando não. Alguém tem que vir para o microfone e se explicar. E outra coisa, essa situação deixa o Cruzeiro numa situação delicadíssima para o próximo treinador. Porque se o Fernando Diniz realmente for demitido, que agora tem uma situação toda de comoção e pode ser que haja uma reviravolta e ele permaneça, né? Se o Fernando Diniz for demitido, o próximo treinador para ser encontrado vai ser difícil, porque diante dessa atitude ninguém vai querer vir trabalhar aqui no Cruzeiro também. O Fernando Diniz merece ser demitido? Merece, os resultados são muito ruins. Só que dessa forma não, eu não concordo. Dessa forma eu não concordo. A forma com que as coisas estão sendo conduzidas eu não concordo. Então vai dificultar muito a contratação de um novo treinador. O treinador que for vir para cá vai ficar com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Fernando Diniz. Então ele vai querer salários astronômicos, cláusulas complicadíssimas para uma próxima demissão. Então a diretoria do Cruzeiro está vacilando grandão. Tá? Já vacilou da metade do ano para cá inteira e agora está vacilando. Colocando o Cruzeiro numa situação feia no mercado. Poxa vida, toma uma decisão, demite o cara, chega não deixa nem ir para coletiva, como eu falei, né? Faça as coisas da forma correta, para que nós possamos cobrar os profissionais de vir aqui fazer a coisa correta também. Mas é isso, galera, vamos aguardar aí. Eu espero que o Cruzeiro se posicione hoje ainda, né? Ou no mais tardar amanhã, na parte da manhã, o Diniz já não fica, ou então vem pro coletivo e fala que o treinador vai ficar, mas agora se falar que o treinador vai ficar mais feio ainda, porque o treinador detonou a diretoria, e aí ela vai bancar a permanência dele agora? Eu acho que não. É isso aí, galera, essa é a opinião Cruzeiro Info, tá? Para vocês que acompanham o meu canal, deixem um like, se inscrevam, tá? Compartilhe o nosso conteúdo para que o canal continue crescendo, e é isso aí, tamo junto, bora que bora, e aguardar as próximas horas aí para ver o que vai se dar com relação à situação do Fernando Diniz. Tamo junto, obrigadão pelo conteúdo, tamo junto.